Que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Ó Senhor Deus, Tu foste bom para mim e me protegeste como uma fortaleza nas montanhas. Depois Tu te escondeste de mim e eu fiquei com medo. Ó Senhor Deus, eu te chamei e pedi a tua ajuda. Se eu morrer, que lucrarás com isso? Será que os mortos podem te louvar? Será que eles podem anunciar que és fiel? Ó Deus, escuta-me e tem compaixão de mim. Ajuda-me, ó Senhor Deus. Tu mudaste o meu choro em dança alegre, afastaste de mim a tristeza e me cercaste de alegria. Por isso, não ficarei calado, mas cantarei louvores a Ti. Ó Senhor, Tu és o meu Deus, eu te darei graças para sempre. A luz do Senhor que brilha, bem no meio das trevas brilha. Jesus Cristo é a luz deste mundo, nos acorda do sono profundo. Brilha em mim, brilha em mim. Brilha Jesus, mostra ao mundo a luz de Deus, Pai, Espírito de Deus, vem refúgio em nós, faz transbordar sobre os povos tua graça e perdão, vem ordenar que haja luz, ó Senhor. Chego ao teu trono incrível, mais finito ao intangível. Por teu sangue precioso eu ouso entrar, minhas sombras da alma vem dissipar. Brilha em mim, brilha em mim. Brilha Jesus, mostra ao mundo a luz de Deus, Pai, Espírito de Deus, vem refúgio em nós, faz transbordar sobre os povos tua graça e perdão, vem ordenar que haja luz, ó Senhor. Em nossas faces, cada dia de glória em glória, mostrem sempre a tua história. Brilha em mim, brilha em mim, brilha Jesus, mostra ao mundo a luz de Deus, Pai, Espírito de Deus, vem refúgio em nós, faz transbordar sobre os povos tua graça e perdão, vem ordenar que haja luz, ó Senhor.
Tira de mim o meu pecado e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Não olhes para os meus pecados e apaga todas as minhas maldades. Ó Deus, cria em mim um coração puro e dá-me uma vontade nova e firme.
Ouçamos as boas novas. O Senhor me devolve a alegria da salvação e me sustenta com o espírito pronto a obedecer. Em Cristo Jesus, somos perdoados. Amém. Salvação e glória, honra e poder, pertence ao nosso Deus. Aleluia. Salvação e glória, honra e poder, pertence ao nosso Deus. Canta, aleluia, vem dar-lhe glória. Levantai seu nome, Jesus é o Rei dos Reis. Canta, aleluia, vem dar-lhe glória. Levantai seu nome, Jesus é o Rei dos Reis. Aleluia, salvação e glória, honra e poder, pertence ao nosso Deus. Aleluia. Salvação e glória, honra e poder, pertence ao nosso Deus. Muitos que procuram sem achar a solução por caminhos que não conduzem à salvação. O caminho estreito para muitos pode ser, mas só em Jesus a verdade e paz podem ter. Muitos que procuram sem achar a solução por caminhos que não conduzem à salvação. O caminho estreito para muitos pode ser, mas só em Jesus a verdade e paz podem ter. Veio como servo, trouxe-nos a luz, pagou as nossas culpas na cruz. Ressurgiu em glória, que em breve voltará. Você, onde está? Qual caminho seguirá? Você, onde está? Qual caminho
servo trouxe-nos a luz, pagou as nossas culpas na cruz. Ressurgiu em glória e em breve voltará. Você, onde está? Qual caminho seguirá? Você, onde está? Qual caminho seguirá? Façamos juntos a oração por iluminação. Todos. Senhor, nosso Deus, teu povo está à espera de receber a tua palavra. Ilumina, ó Deus, os nossos corações e mentes com o teu Espírito Santo, para que possamos discernir a tua voz e ouvi-la com o espírito de obediência e fé. Por Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Leitura do Antigo Testamento, 2 Reis, capítulo 5, versículo 1 ao versículo 14. Naamã, o comandante do exército da Síria, era um homem muito respeitado e estimado pelo rei do seu país, porque por meio de Naamã, o Senhor Deus tinha dado a vitória ao exército dos sírios. Ele era um soldado valente, mas sofria de uma terrível doença da pele. Num dos seus ataques contra Israel, os sírios haviam levado como prisioneira uma menina israelita que ficou sendo escrava da mulher de Naamã. Um dia a menina disse à patroa: "Eu gostaria que o meu patrão fosse falar com o profeta que mora em Samaria, pois ele o curaria da sua doença." Então Naamã foi falar com o rei e contou o que a menina tinha dito. E o rei ordenou: "Vá falar com o rei de Israel e entregue esta carta a ele." Então Naamã saiu, levando uns 350 quilos de prata e uns 70 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. A carta que ele levava dizia assim: "Esta carta é para apresentar Naamã, que é meu oficial. Eu quero que você o cure." Quando o rei de Israel leu a carta, rasgou as suas roupas em sinal de medo e exclamou: "Como é que o rei da Síria quer que eu cure este homem? Será que ele pensa que eu sou Deus e que tenho o poder de dar a vida e de tirá-la? Ele está querendo briga." O profeta Eliseu soube do que havia acontecido e mandou dizer ao rei: "Por que o senhor está tão preocupado? Mande que esse homem venha falar comigo e eu mostrarei a ele que há um profeta em Israel." Então Naamã foi com os seus cavalos e carros e parou na porta da casa de Eliseu. Eliseu mandou que o empregado saísse e dissesse a ele que fosse se lavar 7 vezes no Rio Jordão, pois assim ficaria completamente curado da sua doença. Mas Naamã ficou muito zangado e disse: "Eu pensava que pelo menos o profeta ia sair e falar comigo, e que oraria ao Senhor, seu Deus, e que passaria a mão sobre o lugar doente e me curaria." Além disso, por acaso os rios de Abana e Farpar, em Damasco, não são melhores do que qualquer rio da terra de Israel? Será que eu não poderia me lavar neles e ficar curado? E foi embora muito bravo. Então os seus empregados foram até o lugar onde ele estava e disseram: "Se o profeta mandasse o senhor fazer alguma coisa difícil, por acaso o senhor não faria? Por que é que o senhor não pode ir se lavar, como ele disse, e ficar curado?" Então Naamã desceu até o rio Jordão e mergulhou 7 vezes, como Eliseu tinha dito, e ficou completamente curado. A sua carne ficou firme e sadia como a de uma criança. Leitura do Novo Testamento.
1 Coríntios, capítulo 9, versículos 24 a 27. Vocês sabem que numa corrida, embora todos os corredores tomem parte, somente um ganha o prêmio. Portanto, corram de tal maneira que ganhem o prêmio. Todo atleta que está treinando aguenta exercícios duros porque quer receber uma coroa de folhas de louro. Uma coroa que, aliás, não dura muito. Mas nós queremos receber uma coroa que dura para sempre. Por isso, corro direto para a linha final. Também sou como um lutador de boxe que não perde nenhum golpe. Eu trato o meu corpo duramente e o obrigo a ser completamente controlado para que, depois de ter chamado outros para entrarem na luta, eu mesmo não venha a ser eliminado dela. Convido os irmãos e as irmãs para fazermos a leitura do Evangelho, que se encontra no primeiro capítulo de Marcos, versículos 40 a 45. O texto diz assim: Um leproso chegou perto de Jesus, ajoelhou-se e disse: Senhor, eu sei que o Senhor pode me curar se quiser. Jesus ficou com muita pena dele, tocou nele e disse: Sim, eu quero, você está curado. No mesmo instante, a lepra desapareceu e ele ficou curado. E Jesus ordenou duramente: Olhe, não conte isso para ninguém, mas vá pedir ao sacerdote que examine você. Depois, a fim de provar para todos que você está curado, vá oferecer o sacrifício que Moisés ordenou. Então Jesus o mandou embora. Mas o homem começou a falar muito e espalhou a notícia. Por isso, Jesus não podia mais entrar abertamente em qualquer cidade, mas ficava fora, em lugares desertos. E gente de toda parte vinha procurá-lo. Depois de um dia agitado em Cafarnaum, dia em que Jesus esteve ensinando na sinagoga e depois se dirigiu à casa de Pedro e curou a sogra de Pedro, o texto do Evangelho de Marcos nos apresenta a sua saída daquele local e logo em seguida nós encontramos esse texto em que Jesus é interpelado por um leproso. E, portanto, nós temos aqui um doente que se aproxima de Jesus e que era um leproso. É bom nós lembrarmos que um leproso era considerado na sociedade judaica quase que como um vivo morto. Era um tipo de caso perdido. O que acontecia é que ele era expulso do convívio da comunidade religiosa e também da própria sociedade,
não só porque a lepra era uma doença contagiosa, mas também porque ela era considerada como um castigo de Deus para um pecado grave. Portanto, a ideia de alguém leproso trazia embutida não apenas a própria doença, que já era por si só problemática por ser contagiosa, mas também fazia com que a pessoa se tornasse completamente separada da sociedade, marginalizada e, na maioria dos casos, era como se você estivesse entregando aquela pessoa para uma morte lenta. O que acontecia é que se evitava qualquer contato com alguém que era leproso, até como se ele fosse alguém possuído por um espírito mau. E, portanto, isso já era tradição em Israel, toda vez que um leproso se aproximava, ou que alguém se aproximava de um leproso, era necessário que ele avisasse que estava ali, e ele tinha que clamar e que gritar dizendo: imundo, imundo. Essa ideia está presente já desde Levíticos 13 e 14, onde isso é preconizado para quem era leproso ou quem era doente desse tipo. A situação, portanto, desse leproso, na história que nós estamos vendo, era absolutamente desesperadora. Só Deus poderia fazer algo em benefício dele. A sociedade já tinha descartado como alguém que deveria ser posto fora da sociedade, fora do convívio, e não havia muita esperança, a não ser que fosse uma ação do próprio Deus. E aqui nós encontramos a notícia da vinda de Jesus, que também alcança aquele homem. Certamente ele já deveria ter ouvido falar a respeito de Jesus como alguém que ajudava os miseráveis, os pobres e principalmente os enfermos. A confiança em Jesus deu coragem a esse homem para romper os limites que a lei da religião tinha-lhe imposto. Ele então se aproxima de Jesus, ele quebra a norma que era exigida pela lei judaica. Ele não se anuncia como imundo, mas ele se aproxima de Jesus, se apresenta de uma forma simples e direta: o Senhor pode me curar se quiser. E é interessante porque essa expressão no texto de hoje tem um significado muito mais próximo de o Senhor pode me purificar do que propriamente o Senhor pode me curar. Veja que essa petição do homem não exige nada de Jesus, mas deixa o cumprimento inteiramente à vontade livre de Jesus. Mas esse pedindo por purificação, é significativo, porque na cabeça daquele homem, o que ele precisava não era apenas da cura, mas era da purificação diante daquela tradição que os judeus já adotavam há tanto tempo. Então nós encontramos o enfermo pedindo para ser purificado, o que é muito mais do que o simples restabelecimento da saúde física. A purificação aqui tem a ver com a nova relação do homem com Deus. Esta não consiste na observação de leis e ritos externos, mas no novo coração. E nós vamos encontrar isso na maneira como Jesus anuncia a mensagem do reino de Deus. A partir do versículo 41 e também no versículo 42, nós encontramos que diante dessa atitude de confiança, que exclui qualquer dúvida, Jesus demonstra uma grande compaixão por aquele homem e ele também cruza as barreiras religiosas da lei, destrói o tabu e, estendendo a mão, toca o leproso sem temer o contágio. Veja, a atitude de Jesus é simbólica, não apenas porque acolhe aquele homem, toca naquele homem, o que já era contrário àquilo que a lei especificava, naquilo que a observância da lei ao pé da letra exigia, mas
principalmente Jesus demonstra a compaixão do amor de Deus encarnado no servo que toma sobre si as nossas enfermidades, como nós encontramos lá no capítulo 53 de Isaías, o capítulo que trata do servo sofredor. É assim que Jesus se coloca diante desse homem. E também a sua palavra, a palavra de Jesus, é aberta e direta. Quero, fique limpo. E o leproso é curado. E com isso, Jesus não apenas liberta o homem da sua terrível doença física, mas também da maldição da lei e do reino das trevas. E aqui novamente nós encontramos um aspecto muito importante em todo o Evangelho de Marcos. Com a presença de Jesus, com a presença do reino de Deus anunciado por Jesus, é como se ele estivesse abrindo o caminho no reino das trevas, no reino de tudo aquilo que está afastado de Deus. Jesus cria nova vida. Ele é a novidade provocadora que quebra as estruturas do velho mundo, do mundo entregue ao inimigo, do mundo entregue às trevas. E Jesus então traz para as pessoas uma antecipação do reino em que não vai mais haver lágrimas, nem enfermidade e nem morte. Esse é o significado das curas de Jesus no Evangelho de Marcos. E é bom lembrar que a cura da lepra, tal como se esperava a ressurreição dos mortos, era algo esperado quando chegasse o tempo messiânico. A cura nos evangelhos é sinal da presença do reino de Deus em Jesus, em sua palavra e em sua ação. E portanto, é importante que a salvação é algo que envolve o homem integral, inclusive na sua corporeidade. E, portanto, é impensável e insustentável interpretar a cura no Evangelho como apenas algo espiritual e moral, como se a lepra fosse sinônimo de pecado, como se a purificação fosse apenas sinal de perdão de pecado. É muito mais do que isso, envolve a corporeidade, o que a pessoa é. Na compreensão judaica do ser humano, não há essa separação entre o que é espiritual, o que é corporal e o que é psicológico. Tudo está interligado de maneira que a pessoa é uma coisa só. Então Jesus ordena ao homem curado que ele se mostre ao sacerdote e que ele cumpra as prescrições legais. E você pode pensar assim, mas se Jesus quebrou essas barreiras, por que ele manda o homem se apresentar a uma autoridade sanitária de Jerusalém ou do templo? Por que isso? A confirmação da cura pela autoridade sanitária competente, nesse caso o sacerdote, é um pré-requisito para a integração do curado na vida normal da sociedade. E, portanto, é a forma de trazer de novo a dignidade total àquele homem que acabou de ser curado. Era a legitimidade dada pela religião, pelo sacerdote, dizendo, de fato, você agora é igual a todos os outros. Sua dignidade foi restaurada. Versículo 43, nós encontramos a característica mais surpreendente dessa história. Aparece aí a ideia de que Jesus, profundamente comovido, se despede do curado. Ele manda aquele homem embora. Aquele homem não devia ficar preso ao seu Salvador, numa dependência apenas emocional e passiva, mas sim deveria voltar para a sociedade e aprender a pôr os pés no chão e reintegrar-se no convívio comunitário com os seus deveres e seus compromissos. E aqui nós encontramos então Marcos, o escritor do Evangelho, usando da compreensão que havia do chamado segredo messiânico. E aqui, usando essa ideia, ele afirma que Jesus proibiu esse homem de divulgar o que havia acontecido.
Veja como parece contraditório. Se apresente para fazer o cumprimento dos ritos normais, para que seja reintegrado, mas não faça propaganda daquilo que aconteceu. Qual seria o motivo? Jesus, mesmo tendo consciência de que é o Messias, sabe que os seus milagres não eram feitos para que se cresce nele. Jesus tinha consciência, mesmo sendo o Messias, ele sabia que os seus milagres nasciam unicamente da sua compaixão e só queriam ajudar e salvar os enfermos e necessitados. Ou seja, Jesus não é o Messias conforme os conceitos humanos, mas é o Filho de Deus, cujo agir permanece um mistério para os homens e se revela apenas aos que o seguem. No versículo 44, nós encontramos as palavras desse versículo servindo não apenas como um atestado da sua cura, por ele se apresentar, mas também como testemunho contra a preocupação legalista dos religiosos. A boa nova que se realiza na atuação de Jesus supera também as antigas disposições rituais da lei judaica e da lei mosaica. É testemunho de que o reino de Deus está próximo e com ele a eliminação da doença. E finalmente o último versículo, versículo 45, nós encontramos o curado desobedecendo a ordem dada por Jesus e começa a proclamar publicamente o que aconteceu com ele. Espalha por todos os cantos a fama de Jesus e seu poder de curar, tornando-se assim um mensageiro contra a ordem expressa de Jesus, que tinha sido o seu benfeitor. Isso significa que é impossível não falar daquilo que Jesus tinha feito a ele. Feliz e agradecido, ele faz propaganda do acontecido, sem poder prever o resultado. A multidão começa a vir de toda parte procurar aquele que realiza milagres. E evitando então esse tumulto, o tumulto da multidão, Jesus se retira para lugares desertos. Lá, em meditação e oração, resiste à tentação da qual falam também Mateus e Lucas. Não pode ficar oculto, mas ele faz essa opção. Na realidade, Jesus se afasta, mas para voltar rapidamente para dar seguimento à sua missão, que é a de salvar aquele que está perdido e proclamar a proximidade do reino de Deus. Olhando para as informações que nós encontramos nesse episódio de Jesus com esse leproso, nós podemos perguntar: quem são os leprosos do nosso tempo? Quem são os excluídos da nossa sociedade? E trazendo para mais perto de nós, quem são os excluídos da sua comunidade de fé? Quem são os excluídos dentro da sua família? Os idosos, colocados à margem por filhos e por netos? As mulheres, cada vez mais vítimas de violência no nosso tempo? No estado em que vivemos, no estado do Espírito Santo, na cidade de Vitória, há uma quantidade imensa e além e maior até do que o índice da maioria dos estados de violência contra as mulheres, inclusive entre famílias evangélicas. Seriam elas também as leprosas do nosso tempo, aquelas que são colocadas de lado e que a vida já não tem mais importância? Seriam aqueles que não são capazes de produzir numa sociedade como a nossa, consumista, uma sociedade voltada para a produção e para a produção de coisas que nem sempre precisamos? É importante que nós, como comunidades de fé, aprendamos a agir em relação às pessoas que são os leprosos do nosso tempo. E precisamos perguntar como as nossas comunidades de fé podem agir para que essas pessoas sejam restauradas. Seguir a Jesus
tomando esse texto como base, passa pela resposta a essas perguntas. Que a nossa resposta diante de Deus possa, como Jesus nesse texto, restaurar a vida dos leprosos do nosso tempo, sem a qual a nossa fidelidade a Deus, a nossa fidelidade em seguir a Jesus, não estará sendo como nós aprendemos nesse texto. Deus possa abençoar a cada um dos irmãos, abençoar as irmãs, abençoar as comunidades de fé, para que possamos seguir o exemplo de Jesus, trazendo vida, restaurando vidas, fazendo com que as pessoas sejam restauradas em sua dignidade. Jesus fez isso, as comunidades de fé que o seguem devem seguir o seu exemplo. Deus nos abençoe. Amém. Todos. O próprio Cristo sofreu uma vez por todas pelos pecados, um homem bom em favor dos maus, para levar vocês a Deus. Ele morreu no corpo, mas foi ressuscitado no espírito. E essa salvação vem por meio da ressurreição de Jesus Cristo, que foi para o céu e está do lado direito de Deus, governando os anjos, as autoridades e os poderes do céu. Esse é o momento da celebração da Santa Ceia e antes das palavras de instituição, eu gostaria de convidar a todos para uma oração. Oremos. Deus de misericórdia, pelo Teu Espírito Santo, abençoa-nos e santifica-nos juntamente com estas dádivas do pão e do vinho, para que o pão que partimos seja para nós a comunhão do corpo de Cristo, e para que o cálice que bebemos
seja para nós a comunhão do sangue de Cristo. E agora nós nos oferecemos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Ti. Na Tua misericórdia, aceita nosso sacrifício de louvor e gratidão. Em comunhão com todos os fiéis de todo tempo e lugar, nós Te rogamos que cumpras em nós e em toda a criação o propósito da Tua graça eterna. Por Cristo, em Cristo, na unidade do Espírito Santo, toda glória e honra Te sejam dadas, Pai onipotente, agora e para todo sempre. Amém. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e o partiu, como eu faço agora, ministrando em seu nome, e o deu aos discípulos, dizendo: Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Comei dele todos, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou Jesus o cálice, como eu faço agora, ministrando em seu nome, e o deu aos discípulos, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Bebei dele todos, fazei isto em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes do pão e beberdes do cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Convidamos a todos a participarem conosco da Sagrada Comunhão. Os irmãos podem servir os elementos. Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Comei dele todos, fazei isto em memória de mim. Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Bebei dele todos, fazei isto em memória de mim. Só rebanho, só pastor, uma só fé em só Salvador. Em teu amor unidos aqui, no mesmo Espírito vamos a Ti, no mesmo Espírito vamos a Ti. Só rebanho, só pastor, fruto, Senhor, desse teu grande amor. Só nos gloriamos na tua cruz, sendo louvado, bendito Jesus, sendo louvado, bendito Jesus. Só rebanho, só pastor, ó Cristo és digno do nosso louvor. Tu és
Recebei a bênção. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, o ensino e as consolações do Espírito Santo estejam convosco, irmãos, hoje e para todo sempre. Amém.